Olá, olá, meus amigos! Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Ficamos aí off, né, nesta quinta-feira. Quis trazer aqui um conteúdo mais cedo, né, com algumas informações importantes e até para a gente poder refletir um pouco mais sobre alguns assuntos aí referentes ao Botafogo. Tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos para cima. Cara, assim, o Botafogo tem dois jogos importantíssimos na sequência, domingo contra o Atlético Mineiro e na próxima quarta, Libertadores contra o Estudiantes, dois jogos fora de casa, né, um jogo em BH, o outro jogo em La Plata, né, melhor dizendo, que eu acho que vão definir, né, digamos assim, o clima, como vai se instaurar o Botafogo. Se ele vai dar uma melhorada, se ele vai se manter nesse banho-maria aí que, porra, já começa a irritar um pouquinho, ou se a gente vai começar a cair na porrada mesmo, tá ligado? Vai ficar essa loucura de digitar em caps lock, o bagulho vai ficar doido. Vamos ver, né, o que nos aguarda, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Inclusive, acaba de surgir uma notícia, acaba de ser publicado pelo Globo Esporte, no momento que eu tô gravando aqui, tô gravando na manhã, vou postar esse vídeo na parte da tarde. Instabilidade do Botafogo não afeta trabalho de Paiva. Diretoria mantém convicção no treinador. Clube tem avaliação positiva do trabalho do treinador, que recebeu o Vaz no último jogo, e acredito que os jogadores têm mais para entregar, o que contribuirá significativamente na performance. A apuração é da Bárbara Mendonça, da Jéssica Maldonado e do Sérgio Santana. Tá aqui, ó. No geral, prevalece a ideia de que a versão do time ainda está por vir, a partir do ganho da performance dos jogadores e melhor adaptação ao sistema proposto por Paiva. Assim, o problema quando o Botafogo fez bons jogos ofensivamente falando, o Botafogo foi muito mal na defesa. Quando o Botafogo foi seguro no seu sistema defensivo, o Botafogo ele foi mal no ataque. Ele produziu pouco. Então, acho que o time está um pouco torto. Como eu falei, contra o Bragantino, ele escala Patrick de Paula como meio-campista. Como terceiro homem do meio-campo, melhor dizendo, como camisa 10. Vamos colocar e falar essa linguagem. Aí ele escala o Savarino, que é um cara que tem o cacuete de puxar o jogo para dentro. Não é um cara que pisa no fundo. Aí ele escala o Alex Telles, que também não é um lateral que vai ao fundo. O pessoal fala, pô, o Alex Telles tem alergia ao fundo. Cara, é o característica do jogo dele, irmão. Eu não tô falando da falha de marcação, né? O Telles ele foi mal na marcação contra o Bragantino. Mas fato é que a do Telles, irmão, não é ir no fundo. O Telles é um cara de construção por dentro, é um cara de qualidade de jogo, né? Não é aquele cara de explosão física como o Cuiabano. Aí no jogo contra o São Paulo, ele escala o Savarino centralizado, aí ele bota o Matheus Martins, que é um cara que joga aberto, e ele coloca o Cuiabano, que é um cara que joga aberto. Então, ou o time é muito aberto, ou o time é muito fechado, né? Aí a mesma coisa, quando joga o Santiago Rodrigues e o Arthur. Os dois são caras que têm cacuete de jogar por dentro. Só que os nossos laterais não vão ao fundo. Ou seja, a gente perde terreno. A gente não ganha profundidade com esse time, sabe? E aí o Igor fica completamente isolado. E mesmo assim tá marcando gols, mesmo assim tá criando, né? Só não marcou contra o Bragantino porque, né, foi boicotado por aquele gramado horroroso. E aí falam do sintético, né? Mas enfim. Mas agora falando aqui, né, citando algumas informações. Primeiro, né, me pediram para comentar sobre a questão do Reinier, né? Honestamente, eu vi que foi publicado pelo Matheus Medeiros e foi publicado por um outro perfil que agora não me lembro, mas honestamente falando, eu não consegui confirmar essa informação com nenhuma fonte. Uma delas disse que não sabia de nada, a outra não respondeu, a outra falou, pô, não, né, não tem nada aqui sobre isso, tal. Então, eu acho que pode ser um boato, não sei, mas não gostaria da contratação do Reinier, tá? Acho que é um cara que surgiu bem no Flamengo, muito jovem, aí foi contratado pelo Real Madrid. Acho que numa questão de, porra, cara, não vão perder a oportunidade de contratar mais um moleque dessa base que tá realmente revelando muitos jogadores, né? Vinícius Júnior, né? Paquetá. E aí contrataram, ele foi pro Borussia, não rendeu nada. Aí ele foi
beleza, o Borussia pode ser um nível um pouco mais alto e tal. Aí ele foi para um time que disputa, eu acho que o Frosinone, né? Um time que disputa rebaixamento na Itália, não jogou bem, e agora tá no Girona, também não jogando bem. Então, assim, não parou em lugar nenhum. Mas o futebol brasileiro, cara, assim, eu acho que quando você... eu acho que é uma situação muito parecida com a do Antony, né? Antony e Renier, eles tinham ali uma situação parecida. Eram jogadores de qualidade que entravam ali. O Antony pegou a posição no São Paulo de titular. Só que o Renier não tinha como pegar a posição de titular, porque, pô, era Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então, porra, né? Realmente não tem muito como competir ali. Mas ele entrava, marcava gols, né? Então era um cara de destaque. Foi vendido até mais caro do que o Antony, né? Para o futebol europeu. O Antony é um cara que ele tem 2 boas passagens no futebol europeu. No Ajax ele jogou muito, no United ele foi muito mal, e no Real Betis ele tá comendo a bola. Então, assim, em times de menor prateleira, no futebol europeu, de uma segunda prateleira, digamos assim, o Antony tá jogando muito bem. O Renier, ele não jogou nem no time de primeira, nem no time de segunda, nem no time de terceira prateleira. Correto? E assim, cara, eu acho que é um jogador, eu não sei se é uma questão disciplinar, não, sei lá, né? O fato é que ele não vingou. E eu acho que é um jogador que ele seria comum, sabe? Assim como outros jogadores que estão aí. Eu acho que nesse momento o Botafogo tem que voltar às suas energias. Beleza, quer contratar um zagueiro? Contrata um zagueiro, que pode ser uma oportunidade de mercado. Quer contratar um volante? Né? Beleza, contrata um volante que seja ali uma oportunidade de mercado. Agora, quer contratar um meia? Um ponta? Um atacante? Né? Um jogador para ser titular? Ele não pode ser uma aposta. Esse jogador que vai ser contratado em junho para jogar o Campeonato Brasileiro aí pelo Botafogo, que seja, na minha visão, ele não tem que ser aquele cara para disputar posição, né? Para jogar o Super Mundial, para jogar Libertadores, a segunda fase do mata-mata da Libertadores, que eu espero que o Botafogo se classifique, né? Copa do Brasil, reta final, cara, para mim não tem que ser um jogador, ele vai disputar posição com o Matheus Martins. Ele vai ser titular e alternar com o Arthur. Isso significa que não é um cara que vai resolver o nosso problema. Não é um cara que vai ser o protagonista. Eu não tô cobrando aqui que se traga um Luiz Henrique 2.0, porque eu acho muito difícil de encontrar. Mas eu acho que a solução ela tem que ser maior do que uma aposta. E eu acho que o Renier é outro cara que, se chegasse no Botafogo hoje, ele disputaria a posição. Ele jogaria um jogo, aí jogaria mal, aí jogaria bem, marcaria um gol, ficaria no banco, aí o Matheus Martins ia jogar, e assim vai. Sabe? Acho que é uma situação, inclusive, parecida com a do Matheus Martins, né? Que também foi para a Europa, acabou não acontecendo em clube nenhum, foi para o Watford, foi para a Udinese, né? E voltou para o Botafogo. Né? E alterna entre bons e maus momentos, e até mais momentos ruins do que momentos bons. Né? Essa é a minha opinião. Mas, continuando, aí que é interessante, né? O Nathan Fernandes, ele tá voltando de lesão, havia uma expectativa de que ele pudesse ser relacionado, né, para esse último jogo contra o São Paulo, acabou não acontecendo, que ele podia entrar no jogo contra o São Paulo, acabou não acontecendo, e agora ele deve viajar para jogar contra o Atlético Mineiro. Acho que é um jogador que também pode agregar, tá bom? E até mais, né, a questão é essa, é o físico, é um cara que ele se lesiona bastante desde o Grêmio, cara. Mas o Natan, eu acho que quando ele jogar, o torcedor do Botafogo vai olhar e falar, cara, temos um cara num nível, eu acho, maior do que os que estão jogando, beleza? Do que estão apresentando. O Arthur, que eu acho que pode mais, Santiago Rodrigues, que eu acho que pode mais, e Matheus Martins, tá bom? Matheus, que é um cara que é esforçado, né? Só que o problema é que ele erra lances muito capitais, né? Ele fez uma jogadaça dele naquela oportunidade que o Igor Jesus cabeceou, o Rafael defendeu, só que na hora dele marcar no rebote, porra, ele chutou em cima do Rafael caído. Então, assim, um pouco mais de capricho faria o Matheus Martins ser um cara menos contestado, sabe? Mas vamos lá. Outra situação, datas da Copa do Brasil, confrontos da terceira fase da Copa do Brasil detalhados. O Botafogo enfrentará o Capital no Newton Santos numa quarta-feira, dia 30 de abril, às 19 horas. Tá legal? Portanto, né? E primeiro, vamos completar a informação. A volta será na quinta-feira, dia 22 de maio, 3 semanas depois, no Mané Garrincha, às 9h30. Alô, galera de Brasília, beleza? Complementando a informação, a gente vê aqui a tabela de jogos completa do Botafogo. Portanto, o Botafogo pega o Atlético Mineiro,
agora no domingo às 4 da tarde. Isso é o mais importante, né? Esse jogo aconteceria às 8 da noite. Essa partida vai acontecer às 4 da tarde. Houve uma mudança, tá? Para você não se perder o jogo no Mineirão. Aí na quarta-feira o Botafogo vai à Argentina enfrentar o Estudiantes. No sábado que vem tem Botafogo e Fluminense. Jogo importante, jogo, né? Acho que o Botafogo tem que melhorar para encarar esse Fluminense do Renato Gaúcho. E aí sim, daqui 10 dias o Botafogo vai encarar o Capital pela Copa do Brasil no dia 30 de abril. Aí depois tem Bahia na Fonte Nova e Carabobo na Venezuela. E assim vai, tá? E aí o Botafogo vai encarar o Capital, né? O Botafogo ele vai jogar contra o Flamengo e aí tem aí que é a próxima informação, tá? Que é muito importante. A gente tem aí, ó, CBF altera a data de Botafogo e Ceará para 4 de junho, mesmo com o confronto acontecendo em meio a uma data FIFA, permitirá que o time carioca tenha uma folga na tabela em um mês intenso de maio. Como os meses de abril e maio serão intensos e com um calendário cheio para o Alvinegro, que disputa Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, o adiamento permitirá uma folga na tabela. Essa consequência foi bem avaliada internamente, conforme apurado pelo Globo, tá bom? Então, recapitulando, né? A gente tem essa partida entre Botafogo e Capital vai acontecer no dia 22 de maio, depois de um Botafogo e Flamengo. O Botafogo vai encarar o Flamengo no Maracanã. Aí depois tem o Capital em Brasília, jogo de volta da Copa do Brasil. E aí só encara o Ceará depois da data FIFA, porque senão ficaria um jogo em cima do outro, tá certo? E existia essa possibilidade até desse jogo, né, contra o Ceará, né? Eu não sei se isso realmente se concretizou, né? Não, na verdade essa partida ela vai acontecer mesmo no estádio Newton Santos. Havia uma possibilidade, né, desse jogo acontecer em Cariacica ou em Brasília por uma questão de logística, já que o Botafogo ele vendeu alguns mandos de campo, ele planeja isso até pela questão da torcida, um aspecto mais nacional ali, mas esse jogo deve acontecer mesmo no Newton Santos. Tá certo, rapaziada? Encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. Valeu? Um beijo. E neste sábado a gente vai fazer aqui toda aquela análise, né? Já o envolvimento do que vai acontecer em Botafogo e Atlético Mineiro. Fui!